Vamos lá. Saudade de fazer isso. E fala galera, Gattuso aqui de volta pro primeiro vídeo de dicas do Cartola pro ano de 2018. Graças a Deus o Cartola voltou. Estava muito ansioso para que chegasse o Cartola. E eu passei esses dias todos aí analisando a rodada e tudo mais, e analisando os times que estavam jogando no meio de semana, né, analisando um pouquinho o desempenho desses times nos campeonatos estaduais. E eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês e com algumas novidades. A primeira novidade é essa daqui, ó. Ó, tem agora alguma coisa na parede. Do jeito novo, de cara nova. E, bom, voltei agora com as dicas, com um cenáriozinho. Tive uma ajudinha, né, fazer uma propaganda aí, né, aproveitar e fazer uma propagandinha da PW Móveis Planejados, que deu uma ajudinha aqui, uma ajudinha básica, assim, né, eles fizeram essa prateleirinha aqui em cima e colocaram também, parafusaram pra mim, parafusaram algumas outras coisas, né, mas eu acho que com o decorrer do ano aí eu vou fazer mais algumas coisas com eles, de estante, alguma coisa assim, beleza? Outra novidade pra o vídeo das dicas é a seguinte: antes de dar as dicas eu vou fazer uma análise de cada jogo da rodada. Porque às vezes vão ter jogadores que eu vou indicar aqui que não estão em nenhum dos jogos, e às vezes os outros jogos o pessoal vai bem, né? Então a intenção é eu mostrar pra você que aquele jogo pode ser que te beneficie de alguma forma sem eu precisar te dar um jogador, tá? Então assim, eu vou falar de um primeiro jogo, e aí esse jogo pode ser que tenha gols, e aí você, com o que você achar melhor, se você tava com dúvidas entre esse jogo aí, se eu te der uma clareada com a minha análise, você consegue escalar algum jogador, tá bom? Eu espero que isso ajude também, porque eu não vou ficar fazendo aquele no primeiro vídeo do ano passado que eu indiquei acho que 40 jogadores, ou até mais, e, meu, dava uma puta vergonha de escalar 300 jogadores, tá? Só pra lembrar pra você que é novo, seja muito bem-vindo. Eu não repito jogadores por posição, tá bom? Então o goleiro obviamente vai ser de um time só. Nas outras posições eu nunca indico jogadores do mesmo time, então eu não vou colocar dois laterais, sei lá, do Botafogo, entendeu? Ou dois zagueiros do Ceará, ou três atacantes, ou dois atacantes de um, sei lá, do São Paulo, do Grêmio, enfim. Eu nunca vou fazer isso, tá bom? E, bom, acho que a outra novidade para esse ano eu vou falar no finalzinho do vídeo. Então vamos começar a análise dos jogos da primeira rodada. Eu vou tentar ser o mais breve possível nas análises da rodada, porque são 10 jogos para eu poder analisar. E se você achar que eu não tô sendo coerente ou que eu dei alguma ideia errada, alguma coisa assim, comenta aqui no vídeo que a gente debate sobre isso, beleza? Começando pelo confronto entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão, às 4 da tarde, no sábado, tá? Ambos os times estão vindo de conquistas de campeonato estadual e não jogaram no meio de semana. Entretanto, no próximo meio de semana eles vão jogar Libertadores. E normalmente o Renato Gaúcho poupa jogadores, ou faz um time misto, ou faz um time 100% reserva, ou um time com a maioria de reservas. Então é muito provável de que o Renato Gaúcho faça esse time misto ou reserva, e o Mano Menezes não é muito de poupar jogadores. Então, por mais que tenha essa diferença de elencos reservas e titulares, pode ser que seja um empate com gols. Tá? Eu aposto ou no 1-1 ou 2-2 para esse confronto. Por quê? Porque ano passado o Renato fez a mesma coisa, poupando os titulares já pensando no Mundial, e contra o Atlético Mineiro lá no Independência, eles não ganharam o jogo, mas a molecada fez um salseiro ali pra cima do Atlético Mineiro, que surpreendeu. É que o Atlético Mineiro ainda conseguiu ali virar o jogo, me lembro, se não me falha a memória, foi 5-3 o jogo, e teve até um rapaz, acho que era Tony Anderson, se não me falha a memória, o Thierry Anderson, eu não me recordo o nome dele agora direitinho, mas, meu, ele comeu a bola nesse jogo, e teve um outro moleque também que acabou sendo expulso, se não me falha a memória, que jogou muito bem nesse dia. Então o Grêmio tem uma base forte, tem um elenco reserva forte, ou que pelo menos consiga competir com os grandes clubes brasileiros, né, em algum momento que precise colocá-los para jogar por conta de poupar eles para ali por conta de Libertadores, ou por conta mesmo de desgaste físico com o decorrer dos jogos do ano. Já no segundo jogo, Vitória e Flamengo lá no Barradão. O Flamengo basicamente tem a obrigação de ganhar esse jogo, porque o Vitória já jogou no meio de semana lá no Rio Grande do Sul contra o Internacional. Eles devem estar um pouco desgastados
por conta da viagem, de terem jogado no meio de semana, e o Flamengo tá descansando já há algum tempo, porque não chegou nem nas finais do Carioca, né? Então o time deve ter se preparado bem, principalmente agora com o técnico interino, tá? Eles já estão provavelmente se preparando para a contratação de um novo técnico, então o pessoal provavelmente vai querer mostrar serviço e vai querer ir para cima do Vitória, mesmo sendo visitante, tá? E nesse jogo eu aposto uma vitória do Flamengo magra, um 2-1, 1-0, mas uma coisa magra, porque é começo de campeonato, o pessoal sempre começa um pouco mais lento. Próximo jogo, Santos e Ceará. Eu acho que é um confronto que tem uma leve... pende um pouquinho assim pro Santos vencer, tá? Mas o Ceará tá vindo de título estadual, vai vir empolgado agora pro brasileiro, tá? Mas o Santos vai estar diante da torcida deles, estão se preparando já há algum tempo porque não disputou as finais do Paulista, então estão mais ou menos aí uma semana descansados. O Ceará também está mais ou menos uma semana descansado, mas jogou no final de semana, então eu aposto nesse jogo uma vitória magra do Santos também, ou um empate, sendo uma grande surpresa para essa rodada, empate com gols, tá? Acho que o Ceará vai acabar vindo para cima e provavelmente vai ter alguma falha da defesa e vai tirar SG do Vanderlei. Você que está apostando muito no Vanderlei para essa primeira rodada, tome cuidado. Próximo confronto da rodada é América e Sport, América Mineiro e Sport. Tá com uma cara de 0-0. Normalmente na primeira rodada sempre tem um jogo que acaba sendo 0-0 e eu tô apostando que seja esse jogo, tá? Então, ou se não, uma vitória magra do Sport por 1-0, tá? Eu não tô apostando em grandes atuações nesse jogo, perdão. Tô apostando mesmo em... podem ter muitas roubadas de bola, né? SG. Nesse jogo você pode apostar em SG, porque é muito provável que seja 0-0, porque são equipes que não vão estar tão fortes para esse ano, tá? Devido às proporções, com todo respeito ao América Mineiro e ao Sport, mas vão ser equipes que não estão tão fortes para esse Campeonato Brasileiro, a não ser que eles se reforcem bem no decorrer do ano, tá? E começo de brasileiro é sempre uma coisa mais lenta, uma lenga-lenga, começa a pegar mesmo lá pra sexta rodada, entendeu? Quando começam a vir até alguns clássicos na tabela, nem vi o resto da tabela, mas provavelmente vai vir lá pra quinta, sexta rodada algum clássico, até mesmo antes. E esse jogo eu acho que vai ser um jogo muito fraco, mas um jogo que vão ter muitas roubadas de bola, sabe? O pessoal tá chegando ali no ataque, pô, volante ou zagueiro rouba uma bola, lateral, enfim. O jogo vai ter muitas roubadas de bola e muitos passes errados também, prestem atenção com os meias. Próximo confronto entre Vasco e Atlético Mineiro, que eu também acho que vai ser um empate com gols, tá? O Vasco vai vir pra cima aí por conta do vice-campeonato, mais um vice-campeonato, do vice-campeonato do Carioca, e também porque o Atlético Mineiro vai estar um pouco baqueado porque eles jogaram na Argentina no meio de semana contra o São Lourenço. Foi um jogo bem pegado, assisti alguns lances, tá? Peguei alguns flashes aí da partida e foi um jogo bem pegado, bem disputado. Eu acho que vai ser um jogo bem assim, esse jogo vai ser um jogo vai ser um empate, mas vai ser um empate com gols, vai ser mais pegado, muitas roubadas de bola, alguns passos errados dos meias. Prestem muita atenção nessa parte na hora de escolher meio ofensivo, meia que gosta de mandar a bola enfiada pro atacante, sempre dá passe errado, então vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Ou se não, pro placar desse jogo, uma vitória do Vasco, assim, sabe aquela coisa tipo último minuto, que nem a classificação contra quem foi? Acho que foi contra o Fluminense, teve aquele gol do Fabrício lá, que tiraram do além, tá? Então acho que vai ser uma vitória muito assim, tipo, no último minuto do Vasco, ou vai ser um empate com gols. Próximo jogo, Corinthians e Fluminense na Arena Corinthians. Corinthians vindo aí de título paulista, tá vindo aí empolgado, não jogou no meio de semana, então deu tempo de descansar, enquanto o Fluminense jogou no meio de semana aí contra o Nacional de Potosí. Tudo bem que passou o carro em cima dos caras, quase teve gol de bicicleta lá do moleque chapelou, quase fez um gol de bike, acertou o travessão. Entretanto, a galera correu no meio de semana, então provavelmente eles devem ter se cansado muito. E o Corinthians jogando em casa diante da sua torcida, sempre joga com a defesa muito bem consistente, principalmente quando joga em casa. Cara, vitória do Corinthians muito provável, tá? Eu não tô cogitando empate, nesse caso vai dar Corinthians.
E eu acho que até sem tomar gols, não sei. Acredito, porque a defesa do Corinthians é muito consistente. O Sid Clay caiu como uma luva naquela lateral esquerda para substituir aí a falta do Guilherme Arana. Então é uma defesa muito consistente, é um pessoal que tá jogando junto já faz tempo. O Pedro Henrique era reserva imediato ou do Balbuena ou do Pablo, né? Então eu acho que a defesa é bem consistente, então provavelmente o Corinthians vai ganhar de 2-0, 1-0, alguma coisa assim. Próximo jogo aqui, Internacional e Bahia, eu acho que vai ser um dos jogos mais pegados da rodada, tá? Vai ser um dos jogos aí que vão ter muitas roubadas de bola, muitas finalizações a gol, tá? Então prestem atenção aí com a galera, os volantes, os atacantes, tá? E principalmente os goleiros também, os goleiros que têm se destacado, né? Principalmente o Douglas Frederic, que foi agora pro Bahia, né? Acabou sendo rebaixado infelizmente com o Avaí, mas foi contratado pelo Bahia. Aposto que eu tenho quase certeza que esse jogo vai ser um jogo de empate com gols também, tá? Porque o Inter jogou no meio de semana, alguns jogadores e titulares do Bahia jogaram no meio de semana também, então o desgaste físico deve estar aí meio que parelho, tá? Então eu acho que vai ser muito mais raça, muito mais assim, o detalhe para ver quem vai fazer melhor no jogo, mas eu acredito no empate com gols. Próximo jogo, Atlético Paranaense e Chapecoense, lá na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense, quando joga em casa, joga muito bem, tá? Fez um excelente campeonato paranaense, mesmo com jogadores aí reservas, uma equipe mais mista, uma equipe alternativa, né? Como o pessoal diz, mas tem feito um bom papel com o comando do Fernando Diniz e bom, vai jogar em casa diante da sua torcida. Jogou no meio de semana agora contra o Newell's Old Boys, ganhou, se não falei a memória, acho que foi de 3-0, ou foi alguma coisa assim, venceu, né? Enfim, e bom, eles têm um desgaste físico contra a Chapecoense, entretanto, por jogar em casa, acho que o Atlético Paranaense tem uma leve vantagem de ganhar esse jogo, assim, um placar magro, ou se não, um empate com gols, porque a Chapecoense também vai querer ir pra cima. A Chapecoense é um time que sempre jogou pra frente, principalmente nas jogadas em velocidade, explorando ali a lateral direita com o Apodi, né? E, bom, eu acredito nisso mesmo, uma vitória magra do Atlético Paranaense ou um empate com gols. Entrando agora para os últimos dois jogos da rodada, que serão na segunda-feira, teremos Botafogo e Palmeiras. Outro jogo de empate com gols, tá? Palmeiras e Botafogo jogaram no meio de semana, o Palmeiras jogou pela Libertadores contra o Boca Juniors e o Botafogo foi ao Chile jogar contra o Audax Italiano, ganhou de 2-1, o Palmeiras empatou com o Boca Juniors, não sei se eu falei no começo dessa análise. Então ambos os times vão estar descansados da mesma maneira, talvez não muito porque o Botafogo jogou na quinta, mas eles vão estar descansados, vai ser o primeiro jogo, enfim, são equipes que jogam pra frente. O Alberto Valentim tem feito um trabalho legal no Botafogo aí, também ganhou o estadual, e o Palmeiras com o vice do estadual tá meio mordido, porque acha que poderia ter ganho, né, ter conquistado o título de campeão paulista. Então acho que são equipes que vão muito pra cima, e eu acho que vai ter um pouco de destaque pros goleiros nesse jogo, tá? Prestem atenção nos goleiros. E finalizando a rodada, meu tricolor vai jogar contra o Paraná no Morumbi, tá? São Paulo jogou no meio de semana contra o Rosário Central, um jogo pegado, um jogo disputado, 0-0 sofrido, São Paulo com um a menos desde os 35 do primeiro tempo, se não falha a memória. Eu, na verdade, eu não acompanhei o jogo, mas quando eu passei, tava andando e tava rolando o jogo, foi coisa de 10 minutos antes do Rodrigo Caio ser expulso, quando eu peguei o jogo. Depois eu fui acompanhando os lances, né, na internet. Foi um jogo bem pegado, e o São Paulo jogou bem até mesmo com um a menos, e pega o Paraná, que está se preparando aí já há um bom tempo depois de ter sido eliminado do Campeonato Paranaense, e eu acredito que vai ser uma vitória magra do São Paulo, que começo de campeonato São Paulo sempre joga numa lenga-lenga danada, ou um empate com gols, porque o Paraná não é bobo nem nada, tá fazendo um time legal aí, pegando um jogador aqui, um jogador ali, Carlos Eduardo, tem uma galera aí conhecida, e aí pode surpreender o São Paulo. Então, vamos agora para o que interessa. Depois de muita falação, vamos para as dicas. Para as dicas dos goleiros, Cássio do Corinthians, Sidão do São Paulo, Santos do Atlético Paranaense e Douglas Frederic do Bahia.
Para as dicas dos laterais, Dodô do Santos, Sid Clay do Corinthians, Raul Prata do Sport e Lisieiro do São Paulo. Lembrando que o Lisieiro ele atua como volante, mas na posição do Cartola ele está como lateral. Então, se o São Paulo não levar gols, independente do jogo, se for contra o Paraná ou qualquer outro jogo do campeonato, se o Lisieiro fizer um bom desempenho dele como volante e o São Paulo não tomar gols, então você vai ter uma pontuação melhor com o SG. Para as dicas dos zagueiros, Rodrigo Caio do São Paulo, Henrique do Corinthians, Lucas Veríssimo do Santos e Messias do América Mineiro. Para as dicas dos meias, Rodriguinho do Corinthians, Lucas Paquetá do Flamengo, Vinícius do Bahia, Patrick do Internacional, Alisson do Santos e Otero do Atlético Mineiro. Lembrando que o Vinícius, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Baiano, tá? Fez 6 gols, o que não é muito comum para um meia, tá? Um meia de ligação, se não me falha a memória, que é a função dele lá no Bahia. Para as dicas dos atacantes, Henrique Dourado do Flamengo, Gabigol do Santos, Trellis do São Paulo, Cleison do Corinthians, Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro e Pablo... Ressuscita! Não é esse Pablo, é o outro Pablo. Estou indo embora. Não é esse Pablo, é o Pablo do Atlético Paranaense. E para as dicas dos técnicos, Fábio Carilli do Corinthians, Jair Ventura do Santos, Diego Aguirre do São Paulo e Fernando Diniz do Atlético Paranaense. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, ficou bem longo, mas eu espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês. Esse aqui é meu time da rodada. Não tem time da rodada, é o seguinte, é o meu desafio para vocês em todos os vídeos. Eu desafio vocês a descobrirem qual vai ser o meu time para a rodada e o capitão também, incluindo o capitão, que é a novidade no Cartola para 2018, entre essas dicas que eu dei aí, beleza? Comenta aqui no vídeo, se você acertar você vai ganhar um joinha. Não se esqueça também de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Se você acabou de se inscrever, seja bem-vindo, esse é o canal Na Beira do Campo, tem muita coisa boa vindo por aí, tem o projeto do álbum da Copa, continue acompanhando, se você ainda não começou a acompanhar, acompanha, eu já estou me confundindo todo, tá bom? Não se esqueça de dar um joinha também nesse vídeo e compartilhar para os seus amigos, para todo mundo que joga Cartola, para ajudar todo mundo. E também curtir a nossa fanpage no Facebook e o nosso Instagram, beleza? Então já me confundi todo, já esqueci todo o texto. Eu só lembro que sorte pra nós, até a próxima rodada e fui!